Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Nós hoje estamos dando continuidade então ao programa O MAC Encontra os Artistas, que é essa série de depoimentos iniciado em 2010 como uma exteriorização, vamos dizer assim, dos trabalhos do Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas, que junto com o MAC resolveu então abrir esses encontros que eram inicialmente para ocorrerem às portas fechadas, vamos dizer assim. A gente achou que seria mais conveniente abrir para o público em geral, público interessado em arte contemporânea. Então, desde então, todas as terças-feiras, sempre às 6 horas da tarde, com artistas. Inicialmente tinha uma ênfase muito grande em artistas em início de carreira, depois com, enfim, as próprias transformações dos debates internos, a gente achou que seria significativo também convidar artistas com uma trajetória já consolidada, sobretudo aqueles presentes na coleção do Museu de Arte Contemporânea. Então, este ano, o MAC Encontra os Artistas, ele tem, na medida do possível, alternado, né, a presença de artistas ainda em início de carreira com artistas com uma trajetória mais ampla, vamos dizer assim. Então, hoje nós estamos na vez de artistas que estão, não digo no início de carreira, mas está no momento ainda de processamento dessa trajetória. E é uma artista de Belém do Pará, é um exercício, é um esforço, que vocês devem imaginar, que significa trazer artistas de vários locais do Brasil para esse programa, mas é um esforço que eu acho que o MAC entendeu que vale a pena assumir. E hoje a gente tem então o prazer de ter conosco a artista Berna Reale, que desenvolve um trabalho extremamente significativo, que se inicia, ela ganha uma ressonância, eu tive a oportunidade de acompanhar. Começa a ganhar uma ressonância faz alguns anos em Belém, que é a cidade onde ela vive e trabalha, e hoje em dia a gente fica muito feliz de saber que o trabalho da Berna vem ganhando uma ressonância nacional e em nome do MAC, em nome do grupo de estudos, eu queria agradecer a presença dela e passar rapidinho a palavra para a Berna, para que ela possa então falar sobre sua trajetória, mostrar o material que ela trouxe e a gente depois fazer um montão de perguntas que eu sei que ela gosta de falar. Muito obrigado, então. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria agradecer ao Tadeu pelo convite, a Luísa Proença, que não está aqui, mas que eu sou imensamente grata. Queria agradecer a realidade ao projeto, né, à universidade, que é uma honra para mim. Eu estava falando há pouco com o Tadeu, que eu acho que a USP ela é uma referência em todo o Brasil e para nós muito mais, porque quanto mais distante de São Paulo, mais você tende a valorizar as coisas que tem aqui. E a USP é uma universidade que todos deveriam ter acesso, infelizmente, né, isso não acontece, pela distância, pela geografia e tudo. Então, para mim, quando o Sérgio me escreveu e falou, Berna, a gente precisa colocar alguma coisa na chamada da tua palestra, você pode mandar um currículo. Aí eu falei, gente, mas currículo? Aí eu peguei e fui lá na página e vi como é que os outros artistas tinham se colocado, né?
E aí, imagina, Nelson Lerner, todo mundo, eu digo, gente, não quero, não, nem meu currículo perto dessas pessoas. Imagina, eu só quero dizer que eu estou muito feliz, extremamente feliz. Aí eu falei, Sérgio, eu posso fazer isso ou é obrigado colocar? Ele falou, não, você pode falar o que você quiser. Eu digo, opa, já gostei, né? Então, realmente, eu estou muito feliz. Imagina, eu falei para o Tadeu que se tivesse dado tempo, eu queria ter feito um mini outdoor para colocar ali na frente, Berna Reale, dia 29, no MAC, porque, para mim, sim, um dia extremamente importante. Imagina, eu nunca na minha vida, se você me falasse assim, há 10 anos atrás, um dia você vai dar uma palestra no MAC, eu falei, você está brincando, nunca. Imagina, eu convidada quando o Tadeu me escreveu, primeiro Tadeu, né? Essa coisa assim, meio difícil, bem, o Tadeu, uma pessoa super conceituada, ele falou, oi Berna, eu queria lhe convidar. Eu falei, não, Tadeu Chiarelli me escrevendo, me convidando para ir para o MAC. Eu fiquei super feliz dele pensar em mim, isso que ele falou realmente é difícil, é muito oneroso, a passagem é muito cara, talvez mais cara do que ir para a Europa, de São Paulo, e não é fácil dispor disso para chamar uma artista que não é conhecida no Brasil. Então, realmente, muito obrigada, Tadeu. Eu vou falar aqui e eu gostaria, sim, que vocês perguntassem bastante, porque eu não queria dividir a palestra, essa coisa assim, eu falo e depois vocês perguntam. Acho que vocês podem falar quando vocês acharem, interromper, tá? Eu sou uma artista para arte contemporânea velha de idade. Eu sempre falei isso para o Paulo Miada, quando ele se apresentou como curador responsável. Quando ele se apresentou como curador responsável no Rumos, para olhar o meu trabalho, né? Sempre falei, eu sou considerada uma artista velha, porque eu tenho 45 anos e no Brasil, jovens artistas são artistas com 26, 30, no máximo 33 anos. Isso não só no Brasil, né? No mundo, porque quando você vê editais de arte, você sempre vê um limite de idade. Então, eu fico muito feliz quando alguém me convida. Se vocês souberem de alguém que queira que eu faça alguma coisa, me digam, porque eu não posso mais me inscrever em quase nada. Então, eu tenho que ser convidada, né? E aí, quando o Paulo me falou que ele ia ser responsável pelo meu trabalho, eu fiquei muito contente dele ver o meu trabalho e ter todo o interesse, mostrar o interesse pelo meu trabalho. Então, como eu não sou uma artista de idade jovem, eu também não sou uma artista que tem pouco tempo trabalhando. Eu já tenho, vai fazer 15 anos que eu trabalho com arte. Eu fiz universidade, eu fiz toda a parte acadêmica, fiz universidade, fiz pós-graduação e comecei, na realidade, a trabalhar com arte pela cerâmica. Mas como é uma palestra curta, né, aliás, eu tive que ter um critério para saber o que eu ia falar. Eu escolhi, já que o convite veio do Tadeu, eu escolhi para falar do meu trabalho a partir de quando eu trabalho com a imagem. Eu vou mostrar para vocês agora o primeiro trabalho com a imagem. Esse é o Museu de Arte de Belém. Ele funciona num prédio onde funcionava o governo do Estado há uns 20 anos atrás e virou o Museu de Arte de Belém, do Estado do Pará. Ele é um museu que fica no centro histórico e essa arquitetura, né, e essa cor, ela facilita muito que as pessoas, na realidade, não se sabe muito o que faz lá dentro. Como ele foi a sede do governo, ele virou um museu de arte, ele deixou de ser muito frequentado. Quando ele era a sede do governo, as pessoas frequentavam mais para pedir as coisas, e depois que ele virou museu, muito pouca gente frequenta. E isso realmente me estimulou a fazer um trabalho, onde eu pesquisei as imagens da construção desse museu, que é uma construção do Lande, tá?
um arquiteto italiano, e eu plotei na imagem, na parede do museu, as fotografias do museu em construção. Você pode mostrar próximo? E o legal, assim, é que de longe, né, deu a sensação de que o museu estava se deteriorando, a construção se deteriorando, e as pessoas, pelo menos por alguns dias, alguns meses que ficou a exposição, se perguntavam, né, o prédio está em ruína e tal, porque deu uma ideia de ilusão de que ele estava em estado precário. Eu queria, na realidade, que o museu se tornasse presente. Quando eu fiz esse trabalho para um salão, e eu tive a sorte de que esse salão foi com a curadoria do Paulo Reckenhoff, e ele viu o meu trabalho e me convidou para fazer no próximo salão, como artista convidada, uma instalação no museu no Mercado de Carne de Belém, que é esse trabalho que vocês vão ver agora. E aí eu fui ao museu, fui ao mercado e perguntei o que eu vou fazer dentro de um mercado de carne, né? O que eu posso fazer para me inserir neste espaço? Aí eu pensei, um mercado de carne, e tive a ideia de trabalhar com a carne humana. E eu fui fotografar no IML de Belém as vísceras humanas e resolvi colocar as fotografias em caixas de backlight e instalei essas no box de venda junto com as outras carnes, né? E coloquei esses fios onde eles se misturavam com a fiação elétrica do mercado. Pode passar. Esse foi um outro box com outra imagem. E depois desse trabalho, eu passei, na realidade, trabalhando 8 meses, desde o convite do Paulo até a exposição. Eu ia. Essa aí foi em 2006 para 2007, acho que foi 2007. Não, essa foi em 2006. A outra que eu vou mostrar que foi em 2008. Aí, quando eu estava fotografando lá, eu me deparei com essa imagem. A outra, próxima. Com essa imagem. Como eu trabalhava fotografando na sala de necrópsia, chegou um cadáver que era um ladrão que tinha sido baleado pela polícia, mas antes dele vir a óbito, ele teve que fazer uma cirurgia. E essa cicatriz, na forma horizontal, ela é da cirurgia e a vertical é da necrópsia. Quando eu estava fotografando as vísceras, de repente, eu vi essa imagem e, imediatamente, eu vi que era uma cruz que se fazia no peito desse homem, né? Aí eu digo, poxa, se eu conseguisse uma outra imagem, seria fantástico, porque aí eu poderia colocar dentro de uma igreja, que eu já conhecia a capela, que não tinha mais imagens nenhuma, eu poderia colocar essas imagens dentro de uma capela. Só que nada para chegar a outro, e o meu trabalho já estava terminando lá, a minha licença. E aí eu achei que eu poderia convencer um médico a fazer essa cicatriz na hora da necrópsia para mim. E foi muito difícil. Eu tive que fazer um projeto, eu tive que escrever um projeto, eu tive que mostrar como é que eu queria, por que eu queria, onde eu iria colocar a imagem. Aí eu encontrei um médico que me ajudou e fez essa outra, essa outra cicatriz para mim, a necrópsia normal, tá? Ele fez a necrópsia, mas ele costurou em cima. E eu coloquei essas duas imagens dentro de uma capela, no lugar, na realidade, ao lado de Cristo, que está vazio. E essas duas imagens estão no mesmo lugar, fazendo uma alusão à questão dos ladrões. E Cristo está vazio, tinha uma música, e achei que ficou bem interessante. Essa capela era a capela onde saiu Círio de Nazaré, que fica dentro do Museu do Estado hoje em dia. O primeiro Círio de Nazaré saiu dessa capela. Quando eu comecei a trabalhar com as vísceras e com os crucificados, e aí eu tive uma ideia de que a imagem, ela não estava mais me
comportando tudo o que eu queria, na realidade. Eu queria estar presente também no trabalho. De alguma maneira, esse trabalho também veio pela situação que eu estava enfrentando, que era, eu tinha acabado de entrar na polícia e trabalhava com perícia criminal, e como eu era nova no meu trabalho, para mim foi difícil me acostumar à quantidade de homicídio e o comportamento das pessoas na cena do crime. E eu queria fazer um trabalho que falasse dessa banalização, dessa violência, desse ser que está exposto. E eu resolvi fazer essa performance no Ver o Peso, que é um lugar, para mim, muito que diz muito da cidade, mas também que diz muito do Brasil, porque poderia ser em qualquer lugar, né? E eu fiquei nesse trabalho, foi uma performance que durou 4 horas, pode passar a imagem. E muita gente me pergunta se eu fui picada. Não, isso não existe, não existiu. Eu acho que eu até li uma matéria ontem, que essa fotografia está no Rio de Janeiro, onde eu acho que teve uma confusão, o cara fala que eu fiquei 4 horas sendo bicada por urubus. Não, na realidade, imagina. Pois é, mas eu acho que é porque eles olham assim, né, e imaginam também que possa ter acontecido isso. Mas eu, para fazer os meus trabalhos, eu procuro, na realidade, fazer com o máximo de segurança. Eu não tenho nenhuma vontade, não é o que eu busco, a questão do limite do corpo, tá? O meu trabalho, ele não está relacionado com suportar a dor. Para mim, isso não é uma coisa que me interessa. Respeito o trabalho de quem faz isso, eu acho que cada um tem as suas vontades de se expressar em de determinadas formas, mas eu não. Eu, para fazer esse trabalho, fui com uma pesquisadora do Museu Emílio Guild, que é um museu de referência, inclusive mundial, que nós temos em Belém, e ela me deu a certeza que os urubus não iriam me picar, porque eles, quando eles chegassem perto de mim, eles iriam sentir o calor do meu corpo e iriam voar. Claro que no início, tu imagina essa quantidade de urubu em cima de ti, tem fotografia que eu estou me levantando, entendeu? E não aconteceu absolutamente nada comigo. Para fazer esse trabalho, além da pesquisa do urubu, eu também fiz uma pesquisa com as pessoas do entorno, né? Porque você imagina, o Ver o Peso é um lugar que vive cheio de gente dos mais diferentes níveis culturais, das mais diferentes procedências. Eu queria fazer essa performance de manhã, no amanhecer. Eu fui para lá às 5 horas da manhã. Já tinha mandado ofício para a Secretaria de Segurança, para todos os órgãos públicos. Quando nós chegamos lá de manhã, com a polícia e tudo, o tenente não deixou que eu fizesse a performance, porque tinham mais de 300 homens no Ver o Peso. Nessa hora, é a hora, 5 horas da manhã, onde chega o peixe. E aí, a embarcação dos frigoríficos de peixe para exportação. Era muito homem. Ele falou, se você ficar nua aqui, eu não tenho como controlar qualquer tipo de imprevisto. Vamos fazer o seguinte, você vai para casa, isso toda a equipe de produção lá, todo mundo que ia filmar, ia fotografar. Você vai para casa, quando der, mas depois do almoço, você volta, aí a gente vai ter mais controle, aí você faz. Aí eu peguei, fui e voltei, 2 horas da tarde, e aí a performance aconteceu. Essa é a foto que as pessoas gostam muito, porque tem quanto mais urubu, mais o povo gosta, né? E aí também esse trabalho, eu digo assim, que ele é um trabalho que eu tenho que agradecer e, ao mesmo tempo, eu tenho que ficar com medo dele. Por quê? Porque as pessoas gostam tanto desse trabalho que ele está se tornando repetitivo. Eu já falei assim que eu não quero mais mostrar esse trabalho.
porque eu acho que um risco que você corre, pelo menos eu acho, que é você se repetir muito. É aquela coisa que deu certo, você fica mostrando, ou então aquele artista de um trabalho só. Então, me apressei logo em fazer outros, vários, para ver se alguém gostava de algum e esquecia os urubus, mas não adianta. Ele sempre está em algum lugar. Então, ele é o meu trabalho perigoso. Vamos lá. Eu fiz esse trabalho logo depois dos urubus. Esse trabalho, para mim, ele é tão importante quanto Quando Todos Calam, que é o trabalho dos urubus. Esse trabalho se chama Entre Tantos Améns. E ele fala muito da minha angústia dentro da perícia com os casos de homicídio, de suicídio. E nessa época, em Belém, eu estava passando por um problema muito sério com o governo do Estado. Porque foi uma época onde o governo ele simplesmente esqueceu a arte. Nós não tínhamos exposição, uma galeria de arte pública foi fechada, os espaços não tinham acesso à arte contemporânea, era muito arte voltada para a educação, para a oficina. E eu fiz esse trabalho onde eu me coloquei nessa camisa de força vermelha. Esse vermelho fala tanto da violência quanto fala do partido, do PT. E eu fiz esse trabalho em Mosqueiro, pode passar. E, na realidade, esse trabalho era para se fazer um vídeo dele também, mas eu não tinha dinheiro, porque ou eu escolhi a fotografia ou eu escolhi o vídeo para fazer, né? Porque tinha que pagar a pessoa para fazer. E esse trabalho se chama Entre Tantos Améns. Entre Tantos Améns. E esse trabalho para vocês verem que ele é muito importante, eu fiquei muito feliz de ter feito. Ele foi o primeiro trabalho que eu vendi na minha vida, agora há pouco tempo, há 2 meses. Não foi os urubus, não foi Quando Todos Calam. Então, depois desse trabalho, logo em seguida, eu fiz o outro. Esse trabalho eu pedi também, eu quero deixar assim, muito claro que eu faço questão de que os meus trabalhos sejam feitos com tranquilidade, tanto com a questão do corpo, da dor, quanto da questão de você se mostrar responsável pelo que você faz. Então, os meus trabalhos sempre têm um projeto, sempre tem uma carta pedindo licença, eu não faço nada escondido, eu não faço nada por baixo dos panos assim para arriscar, porque eu acho que todo artista ele tem que se preocupar. Não que a arte tenha que dar satisfação, lógico, a gente tem a Constituição que ampara que todo mundo é livre de se expressar desde que não seja anônimo, né? Mas eu sempre procuro dar satisfação para as autoridades e esse trabalho eu pedi licença para fazer, porque trata da Igreja Católica e eu não queria que chegasse nenhuma polícia, nenhum tipo de restrição. Eu estava com esse hábito transparente de organza e na porta de uma igreja, pode passar, e esse trabalho se chama Sim, Senhor. Ele foi feito para fotografia, ele não tem público nenhum, né? Ele foi feito, não foi com a ideia de Quando Todos Calam, que tinha transeuntes, não. Ele foi pensado para a fotografia. Foi meu primeiro trabalho pensado para a fotografia. E eu gosto muito desse trabalho, porque ele também fala um pouco da questão da violência dentro da Igreja Católica, né? Da mulher dentro da igreja. Eu estudei alguns casos de violência de padres contra a freira, principalmente na Itália, e resolvi fazer esse trabalho. Esse não é um trabalho. Eu pensei muito quando eu fui fazer assim, definir o que eu ia mostrar aqui, e como eu tinha certeza que estariam aqui alguns artistas, alguns jovens artistas ou alguns estudantes de arte, eu pensei que seria interessante não só mostrar os meus acertos, mas mostrar os erros, porque são eles que ensinam muito mais, né? Então, se eu quero contribuir para essa universidade que está me acolhendo, para essa universidade que me chamou,
que me respeitou como artista, eu tenho que dar um pouco de contribuição para esse público que é a grande clientela dela, que são os estudantes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, a partir de agora, alguns erros e os acertos a partir desses erros no meu trabalho. Eu queria muito fazer um trabalho com projéteis, tá? Porque são elementos que eu convivo dentro da perícia. E eu pensei em fazer um trabalho onde eu dava voltas no meu pescoço. Só que quando eu fui olhar as fotos, eu achei isso muito publicitário. E eu acho que uma coisa que você tem que ter cuidado na fotografia, quando você trabalha com fotografia em arte, isso é uma observação muito minha, porque eu realmente não tenho conhecimento muito nessa área. Muito intuitivo que eu vou falar aqui. Muitas vezes eu vejo um trabalho de fotografia em arte que ele me parece mais publicitário do que artístico. Quando eu vi esse trabalho, quando eu vi as fotos dessa série que eu fiz, eu digo, gente, isso parece fotografia de moda. Mesmo, claro, que eu não sou uma modelo, não estou me achando linda, não. É só para uma questão de vocês se situarem. Eu fiquei pensando, gente, isso parece aquelas coisas de ensaio fotográfico de revista. Não é isso que eu quero. Aí eu digo, eu posso pegar esses projéteis e colocar eles de uma outra forma, em outro lugar, e ele ter um conceito maior. Pode passar. E aí eu fiquei pensando, né? E aí entrou o Tadeu Chiarelli na minha vida, porque é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá onde eu moro, é muito longe, poucas pessoas vão. Então nós temos uma carência muito grande de informação que eu digo nova, não é a internet, são informações de pessoas que têm um conhecimento e têm uma maturidade em arte que pouco vão. O Tadeu Chiarelli foi dar uma palestra em Belém, nessa época, e eu estava com um problema muito sério, porque eu não tinha quem batesse fotografia dos meus trabalhos e eu não tinha dinheiro. E ele foi dar uma palestra lá e eu, muito espaçosa como sempre, esperei a hora que ele foi fumar um cigarro e fui lá perturbar. Aí contei da minha história para ele, disse que eu estava com problema, porque são muito artistas em Belém que fazem fotografia, e são artistas que já têm um reconhecimento, e a fotografia em Belém se tornou uma coisa cara. E aí ele pegou e disse para ele que eu não estava sabendo como fazer para fotografar meus trabalhos. Aí ele falou assim, ele falou assim, Berna, tu pode fazer o seguinte, tu pode pedir para os teus amigos fotografarem, tuas filhas fotografarem, porque na realidade tu queres o registro do teu trabalho. Tu não está trabalhando com a fotografia naquele sentido que a gente está acostumado a ver da fotografia enquanto meio, né? Tu queres, na realidade, o registro fotográfico. A fotografia como fim. Tu queres, na realidade, a fotografia como meio. Manda baterem umas 500 fotos, uma vai prestar. E treina, e tu vai fazendo teus exercícios. E isso foi, assim, fantástico. Eu sempre falo assim, genial, Tadeu, porque uma coisa simples é igual a história do ovo, né? Mas isso aí, quem não faria? Mas ele teve a sensibilidade e a maturidade de ver qual era o meu problema. Ele identificou o meu problema. E aí foi, minha filha, graças a Deus, ao Tadeu, eu faço milhões de fotografias, 500, uma presta. Essa não prestou, lógico. O vestido não funcionou, tá? É branco, não me satisfez. A cortina que eu queria uma coisa, mas também ficou uma coisa morta. E aí eu fui testando. Pensei, troquei o vestido, pensei nesse fundo, mas também talvez o amarelo do fundo com a faixa não funcionou. E aí eu consegui esta imagem, que para mim ela me satisfez. Não era mais o colar que lembrava a fotografia de moda, era uma faixa presidencial, ou seja, ela conseguia carregar o que eu queria falar, ela conseguia falar da violência, ela tinha essa brincadeira de que é Miss, do que é presidente, do que é essa mulher que se veste e se coloca nessa posição, né?
tinha o pano que eu queria, tinha o Louro José, que falava desse Brasil de louça, que foi um achado para mim. E eu gosto muito desse trabalho, e eu titulei esse trabalho com o nome de A Mulher. E foi esse trabalho que eu enviei ao Rumos. Foi esse trabalho juntamente com o projeto. Que o projeto era fazer 4 fotografias, 4 séries. Aí você vê que eu entro numa outra forma de fazer performance. Além de fazer performance para público, eu me interessei muito de fazer performance para a fotografia, aonde a fotografia fosse a maneira de veicular essa performance. E aí eu fiz, enquanto eu mandei o projeto, tá? Eu fiz um outro projeto de rua, tá? Eu estou colocando a questão bem no tempo, assim, para vocês verem que eu não paro, que a minha cabeça é meio assim, tá? E para vocês verem também que uma coisa não anula a outra. Porque muita gente, mas agora tu vai fazer só performance para fotografia, agora tu vai fazer fotografia, agora... Não, eu acho que o artista, ele não tem que ficar muito preocupado em vai fazer só isso, ou isso está dando certo. Não, ele vai pesquisando, vai fazendo as coisas que estão mais à mão, né? E com a vontade que ele tem. E eu fiz essa performance de rua ao mesmo tempo que estava rolando a seleção do Rumos, onde eu... para fazer essa performance, eu tomei alguns cuidados, que também isso é importante. Vocês lembram lá de quando Todos Calos? Foi em 2009. Esse foi em 2011, ano passado. Pensa, eu vou estar na rua, então não posso pegar sol, não posso ir para a praia, não posso ter marca de biquíni. Por quê? Porque tudo na performance, assim como na fotografia, qualquer coisa tem um significado. Qualquer, sabe, às vezes o que eu sinto, quem me dera que alguém tivesse me dito isso quando eu era estudante ou quando eu estava começando, essas coisas a gente só aprende errando mesmo. Mas eu já vi certas coisas que um detalhe estragou todo o trabalho. Então hoje eu penso bem quando eu tenho um projeto. Então eu passei mais de um ano sem pegar sol. Qualquer tipo de praia, nada. Porque eu estava querendo fazer um trabalho de novo. Tanto lá, do Ver o Peso, não tem nenhuma marca, quanto esse aqui. Porque eu não queria dar a conotação sexual. Uma marca de biquíni numa mulher, ela instiga a sexualidade, certo? Então, meu corpo ele está limpo. Outra coisa que eu agradeço muito, eu tive um pai extremamente... chato, Caxias, castrador mesmo, e eu não sou uma artista que tenha tido qualquer tipo de experiência com tatuagem, com droga. Eu fui uma artista muito careta. Até hoje, eu sou uma artista do dia, né? Então, na realidade, se você chegar em Belém, você dificilmente vai me encontrar à noite junto com os outros artistas, porque eu fui uma pessoa criada muito numa família muito tradicional. Então, nesse caso, eu fiquei muito feliz de não ter nenhuma marca no meu corpo, que também poderia sugerir outra coisa. Então, eu queria uma performance que ela sugerisse tanto a violência, quanto a violência que eu falo da morte, do homicídio, quanto a violência pela questão da loucura, quanto eu queria que esses homens eles tivessem uma ambiguidade, poderiam ser açougueiros, mas poderiam também ser enfermeiros. Eu acho que um trabalho de arte, quanto mais possibilidade de interpretação ele te dá, eu acho que mais interessante ele fica. Isso assim para mim. Pode passar. Eu vou passar a série de imagens e esse trabalho. Outra coisa, gente, assim, eu estou vendo aqui que tem alguns jovens bem novinhos, não se intimidem de pedir ajuda para ninguém, não fiquem achando que vocês são menos. Qualquer pessoa contribui muito, muito, muito. Esse trabalho, por exemplo, eu não sabia de onde eu ia sair. A princípio, eu pensei em sair de um mercado. E conversando com várias pessoas, inclusive com a Marisa Malcarzio, que é uma curadora de Belém, ela falou, Berna, eu falei que eu tinha uma vontade de fazer uma performance no frigorífico. Ela falou, tu lembra daquela performance do frigorífico? Por que tu não sai do carro do frigorífico, em vez de tu fazer 2 performances diferentes?
E aí eu resolvi que eu ia sair de um carro de frigorífico e ia subir nesse carro de frigorífico e ia descer em vários pontos da cidade. Pode... aí são esses... uma coisa interessante nesse trabalho foi que você tem uma ideia, e é por isso que eu digo que todo trabalho você tem que fazer com paciência e treinar e ver todas as possibilidades, todas as complicações. Eu pensei que era muito fácil você estar amarrada e pendurada numa vara. Eu achei que o fato de você se amarrar, você não precisava se sustentar, por ignorância. Você amarrada, o seu peso, ele faz com que essa circulação prenda. E você não tem como ficar muito tempo. E eu tive que treinar no Corpo de Bombeiros. Eu passei 2 meses treinando no Corpo de Bombeiros. Quando eu comecei a treinar, eu ficava 1 minuto, no máximo 2. E eu dizia, gente, eu nunca imaginei que eu não pudesse ficar amarrada sustentando o meu peso. E eles me treinaram. Só que nesses 2 meses, eles foram gostando do projeto. E aí eu falei, olha, eu vou ter que contratar 4 homens, porque eles vão ter que se revezar. São vários pontos da cidade. Aí eles falaram, a gente pode ir. A gente pode ser agente. Aí eu disse, gente, não, vocês querem? Não, a gente quer. E olha, vai ser o seguinte, você vai, mas a primeira sensação de dormência, primeiro, porque quando você vai perdendo o seu sentido, você se sente gelada. Eu aprendi isso com eles, com os bombeiros. Quando você se sentir gelada, você fala, para, a gente pode estar em qualquer lugar, a gente vai te parar, a gente vai te descer. Então, esse trabalho foi muito tranquilo. Imagina, eu estava sendo carregada pelos bombeiros. Então, eu relaxei bem nele. Tanto que foi muito legal fazer. Pode passar. E eles ficaram, assim, super felizes. Pois é, eu não ouvi nada, porque você fica muito concentrado, mas tem um vídeo dele, né? Onde eu escuto a pessoa coitada. E teve um fato nesse caso, que apesar de eu ter mandado ofício para todos os lugares, as pessoas ligavam. Como muda de 6 em 6 horas o plantão dos policiais, teve uma viatura da Rotan, da polícia, que não recebeu o ofício, e correu atrás do nosso carro, fechou as motos, vai aparecer aí. Porque, tipo assim, tem uma mulher morta sendo carregada, tem uma louca, ligaram para 108, 190. Então, a comunidade toda ficou muito indignada, entendeu? Porque, coitada, se cobre ela, as pessoas falavam, cobre ela, pelo menos. Vamos lá, vocês vão ver os policiais, pode passar. Ó, na hora que eles pararam o caminhão, entendeu? E quiseram mesmo abrir, porque achavam que tinha alguém morto lá, ou então alguém sendo maltratado. E aí a gente mostrou, a produção mostrou todo o ofício, eles liberaram o caminhão do frigorífico. Esse trabalho é quando eu fui selecionada para o Rumos, isso aí é um erro, tá? E aí foi quando entrou, na realidade, o Paulo Miada na minha vida, que está aqui presente. E eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ter trabalhado com ele. Como eu fiz uma proposta de fazer 4 imagens, performance para fotografia, e ele ia em Belém me visitar para ver como é que os trabalhos estavam andando, eu fiz uma série de imagens para mostrar para ele. Passa outra. Quando ele viu essas imagens, ele conversou comigo e disse assim, Berna, gostei muito da tua ideia do cemitério, dessa coisa popular, das flores de plástico e tal, mas presta bem atenção, vamos conversar aqui. Tu estás vindo a partir da mulher, daquela do colar de balas. Tem uma certa ironia no teu trabalho ali. Estás falando da violência, mas tu está falando da violência de uma maneira, escolher-te o caminho da ironia. Tu vê ironia nesse trabalho? Aí eu falo, não, realmente não tem. Pois é, então eu acho que tu tens que pensar mais. Eu digo, gente, aí fui embora para casa, depois da nossa reunião, aí fiquei realmente, aí passa. Aí eu comecei a pensar, gente, o vestido. É o vestido o problema. Porque aquele vestido era bonito, era todo de renda, todo brocado, mas ele era um pouco dramático, né? Ele não dava a ironia que eu queria. Eu queria falar da morte. A minha personagem era a morte. Mas
eu queria falar da morte no mesmo tom que eu falei da mulher. E aí eu pensei no vestido, vamos lá. Aí eu comecei os testes, aí comecei a fazer o que o Tadeu falou, né? Fotografa. Aí comecei a fotografar, eu queria um mastro, aí vi a posição, fotografei e tal. E cheguei nessa imagem, tá? Cheguei nessa imagem aonde está aí a minha morte. Olha a diferença, gente. Vamos voltar. O que é um curador na vida de uma pessoa? Vamos lá. Não, é porque é impressionante. Não, é impressionante. Vocês que são jovens artistas têm que se dar muito com os curadores. Cara, eles são demais. Eu já disse, Tadeu vai em Belém. Eu sou muito chata. Quando eu perguntei tanto para esse homem na palestra que eu acho que já estava falando assim, daqui a pouco eu te conversa, Berna, mata uma galinha, porque eu perguntei muito para ele. E teve um artista que chegou para mim e falou assim, Berna, você às vezes me envergonha. Falei, e eu? É porque você se comporta como uma artista iniciante, perguntando muito para o palestrante. Eu disse, mas eu sou uma artista iniciante. Eu tenho que perguntar. Desculpa se eu te envergonho. Então, envergonhem mesmo os colegas de vocês, porque eles estão competindo com vocês. Não se sintam, eles quando falam isso não querem que tu te dê bem. Eu pergunto sempre e... Pô, já pensou se eu não tivesse mostrado isso para o Paulo Miada? E já pensou assim, olha a diferença dessa imagem para minha morte. Minha morte está linda, gente, cá para nós. Eu adorei. Ah, olha lá, quando ele falou, tem a questão do irônico, pô, o vestido, né? Porque é uma personagem que eu quero. Vestido, eu quero um vestido de lantejoula. Eu quero carnaval. A morte é um carnaval. Essa violência do dia a dia, essa coisa que você já virou uma festa, né? Uma festa E aí, eu pensei também, se é um carnaval, se é uma festa, eu não posso estar com aquela cara de morte, né? Horrorosa. Aí, paguei R$35 e me maquiei. Gente, uma diferença incrível. Não, fala sério, não tem Photoshop aí. Não, juro. O único Photoshop que tem é no canto da minha boca, porque eu tenho um problema, estou ficando velha, então isso aqui cai. Mandei tirar só isso. O resto não tem Photoshop nenhum. A maquiagem arrasou. E mudou, o vestido mudou tudo. Gente, daí, depois do Paulo Miada da vida, passa. Olha lá o que eu aprontei. Um índio. Essa foto é na minha casa. Também eu estou mostrando os bastidores para vocês, hein? É a primeira vez, isso é inédito. Isso tudo por causa do Tadeu Chiarelli. Olha aí. Olha aí, todos esses panos atrás é o meu estúdio, que eu vou fazendo as fotos e eles vão ficando e eu vou colocando. Aqui embaixo tu vai ver, tem o do homem, é esse carpete aí. Esse aí é o mito. Aí eu fiz uma série de fotos para poder o Paulo Miada e o Aguinaldo Farias, magnífico, escolherem, né? Lógico que você também não pode só abusar dos curadores. Você tem que trabalhar para os caras verem que você está trabalhando e você está respeitando o trabalho deles. Então, eu fiz muita foto. Vai lá. E cheguei nessa. Pensa se isso não é na pura ironia. Tá vendo como tudo foi a partir da mulher e do olhar do Paulo? Que, na realidade, eu comecei a falar... Pode falar, Ana. Eu comecei a ver que, na realidade, eu queria falar de coisas que eu vivo, mas eu queria falar de coisas que eu vivo de uma maneira peculiar. E esse feeling, essa sensibilidade, esse gancho, esse fio da meada, que eu digo, ele me deu. Então, daí eu comecei a resolver certas coisas. Diga, Ana. Eu queria te fazer uma pergunta aproveitando o gancho da ironia que aparece no trabalho, que pela trajetória que você mostrou, aparentemente ela aparece, ela é inédita, né? Ela surge nesse momento. Eu queria que você comentasse como essa ironia pode falar, quer dizer, pode ser uma ferramenta para você deixar muito evidente certos estereótipos ou tipos recorrentes na tua realidade, e, ao mesmo tempo, até se tornar estereótipo, se tornar, lidar com essa ironia sobre a representação do teu lugar, de você como mulher, enfim, desses personagens que você está falando, quando o teu trabalho sai de Belém, e a gente sabe que, às vezes, ele é super exoticizado, quer dizer, o trabalho que vem das periferias, e aí eu falo... com conhecimento de causa de certos trabalhos que são do Nordeste, como eu sou do Nordeste, às vezes ele ganha essa moldura de bom selvagem. Então, como esse estereótipo, como essa ironia do teu trabalho pode falar
quer dizer, de uma aceitação, de uma leitura exótica para o teu trabalho? Gente, essa menina é demais, né? Mas ela é tão competente que ela me confundiu completamente. Mas bora ver. E, tipo assim, eu penso o seguinte, que realmente foi um achado. O Paulo conseguiu ver isso no meu trabalho. Estava lá, né? Não foi ele que criou, não foi ele que me induziu, estava na mulher, mas ele conseguiu fazer com que eu observasse isso e começasse a me questionar por quê. É verdade, é muito difícil você estar num lugar onde as pessoas vão para lá buscando o exótico. É muito difícil você estar no lugar onde você é mais fácil ser visto nos grandes centros quando você é o diferente, quando você mostra a região diferente. E o meu trabalho, ele nunca se adaptou a isso, nunca se adequou a isso, entendeu? Na realidade, eu acho que eu nunca gostei. O Tadeu é um grande conhecedor de fotografia e ele sabe que na nossa região são muitos fotógrafos que fazem fotografia de ribeirinhos, de indígenas, que tem esse olhar meio que de memória também, de registro, dessa iconografia. E eu nunca gostei disso, na realidade. Isso nunca me encantou, né? E eu acho que o meu índio aí, essa minha ideia é de falar dessa Amazônia que as pessoas não querem ver. Essa Amazônia devastada, essa Amazônia onde não existe mais tanto que o nome desse trabalho é um mito, não existe mais esse índio que ele é totalmente desprovido de contemporaneidade, de coisas de tecnologia, isso não existe mais, eu vejo isso. E as pessoas tentam, os indianistas, os estudiosos, os políticos, tentam manter essa figura por uma série de vantagens que isso traz. E eu não acho que é o papel do artista legitimar isso, porque isso não existe. Esse índio que está aqui, que é o índio que eu coloco, ele não está de maneira pejorativa para mim. Ele é real para mim. É esse o índio que eu vejo. Se você for na Amazônia, você vai ver o índio com o short tectel da Puma, sim. Você vai ver ele com o colar de aço, você vai ver ele com relógio, com celular, com o jatinho. É esse o índio que nós temos agora. Entendeu? E, claro, que tem a ironia da Amazônia, tem a ironia do sapo de plástico, tudo aí com elementos que eu já fui agregando, mas que falam muito desse índio. É isso que o meu trabalho, ele fala. E não é porque, por exemplo, eu estava conversando com o Tadeu há pouco, não é porque eu moro em Belém do Pará que eu não posso ter um olhar crítico sobre a minha região e mostrar que eu não estou de acordo com o que sai de lá para ir para os outros lugares. É difícil, mas é o que eu pretendo fazer sempre. Tá vendo o carpete lá do meu cenário, lá da minha casa? Olha ele aí. Quando eu pensei nessa fotografia, eu pensei nesse homem, né, nesse político, nessa figura que é meio camuflado, que essa coisa que se adapta, essa bengala de ouro, bengala não, essa muleta, né? Essa questão de você estar sempre sustentado em uma necessidade mesmo de que ela é descartável na realidade. Essa foi a 4ª fotografia que eu mandei. Eu acho que terminou. Se quiserem perguntar alguma coisa mais. Mas eu acho que esse, particularmente, eu estava falando para o Paulo um dia desse,
que eu vi que eu não fico bem de figura masculina. Ele quase, foi assim, ele está no limite, assim, eu acho, sabe? Porque eu não me gostei muito nessa imagem, assim, eu. E tanto que agora eu vou fazer uma performance para a fotografia também, que eu ia estar com uma roupa assim, de cor e tal, e eu pensei, não, eu vou fazer um vestido, uma coisa que fale das mesmas coisas, mas eu acho que eu me comporto mais interessante, eu acho que me comporto bem mais com roupas femininas. Tava. A outra coisa muito importante do Rumos, assim, que na realidade a gente fala sempre que tem pessoas que vão para Belém, tem pessoas que vão para o Pará, mas um projeto para dar visibilidade para o meu trabalho foi eu ter passado no Rumos, foi uma diferença assim muito grande hoje. Há um ano vai fazer, acho que vai fazer, ainda nem fez um ano, vai fazer em julho que eu recebi o resultado. A exposição foi em fevereiro. Gente, como as pessoas viram o meu trabalho, isso mudou muito. É muito difícil as pessoas irem em Belém. Mas quando você se coloca na Avenida Paulista, quando o Rumo te dá essa abertura, gente, é muito interessante. Porque talvez as pessoas nunca tivessem acesso ao meu trabalho. Então, projetos assim, que mostrem, que vão buscar, que vai buscar o que está se fazendo lá, sem a questão do regional, eu acho muito importante. Uma coisa importante também foi que a apresentação, como é um projeto que tem dinheiro, ele não mediu esforços em saber como iríamos apresentar essas imagens. E aí o Paulo também deu uma grande ideia. Como eram retratos, né? Ele deu a ideia de colocar esses retratos emoldurados, naquelas molduras douradas antigas, tipo de quando a gente entra nesses palacetes, nessas casas oficiais. Então, ficaram fotografias enormes de 1,60 m, mais o paspatu, mais a moldura, deu aquela imponência. Eu acho que isso fez uma diferença também no trabalho. Acho que ganhou um elemento maior no trabalho. A forma de apresentação. Diga, meu querido. Aproveitar que hoje a gente pode perguntar bastante. Queria que você tentasse comentar quais são as coisas num trabalho como os que você mostrou aqui, quais são as coisas que você faz muita questão de controlar, de prever, como você enfatizou em alguns momentos, e quais que você acha que são passíveis de negociação, de acaso, de participação das outras pessoas. Porque a gente sente que você tem opiniões fortes, mas ao mesmo tempo enfatiza muito a participação das outras pessoas. E eu tenho a impressão que são para tipos de decisão diferentes. Eu acho assim, é feio, né? Tem que falar bonito aqui. Eu penso que essa questão do limite de cada um. Assim como eu tenho meu trabalho, as outras pessoas, o curador, o pessoal da montagem, o arquiteto que vai elaborar os espaços da exposição, que acaba sendo um espaço cenográfico, né? Tudo que mexe com imagem, mexe com pessoas, mexe com cenografia, é um grande teatro, é uma grande performance. Cada um tem que ter o seu espaço respeitado. Eu acho que o artista não deve se permitir a violar o que lhe é caro, o seu trabalho. Por exemplo, se o Paulo Miada tivesse me dito, Berna, não, aquele seu trabalho da mulher, não, da morte, não, nada disso, faz outra coisa. Acho que morte não tem nada a ver com isso, você está falando da mulher, vai pela questão política só. Talvez me ajudasse meus 45 anos, que eu iria falar para ele, não, mas eu quero falar da morte. Então, acho um jeito de me ajudar nessa morte que eu quero fazer. Eu acho que aí entra o artista. Mas quando ele olha para o meu trabalho e diz, eu acho que você foi pelo tom irônico na primeira imagem que você criou, você não acha que perdeu um pouco isso? Aí entra o curador. Entra o cara que tem um estudo naquilo, que tem um olhar naquilo, e aí eu acho que
que cabe ao artista a humildade e a inteligência de aproveitar isso. Porque também tem artista que acha que ele é o cara e que o curador só está lá para botar o quadro dele na parede. Para mim, o trabalho de um curador, ele vem muito antes. Por isso que eu acho interessante quando você... Sei lá, meu sonho é um dia ter dinheiro para pagar um curador para montar uma exposição comigo, assim, trabalhar 1 ano numa exposição onde os dois trabalhem junto para mostrar o trabalho daquela pessoa da melhor maneira possível, porque tem coisas que o artista nunca vai saber fazer, nunca vai conseguir ver, porque o cara que é realmente um curador, ele tem um estudo e ele vê milhões de artistas, milhões de imagens. E, então, acho que o artista tem que ser inteligente para perceber isso. E eu acho que, nesse caso, eu faço questão que o curador entre. Como também o curador se auxilia de um cenógrafo, ou de um arquiteto, ou de alguém para ajudar como ele quer a exposição dele no melhor espaço possível. Eu acho que são questões de limites e de ser permeável até o ponto que cada um respeite o espaço do outro. O que eu não gosto é, por exemplo, de ver artistas novos que o curador, por exemplo, acha que você tem que tirar por exemplo, o louro de louça lá da minha fotografia e colocar ele na sala de entrada da exposição, porque vai ficar mais interessante lá. Aí o artista jovem, para não ir de encontro ao curador, vai e tira o objeto do seu trabalho e coloca onde o curador quer, que não tem nada a ver com o trabalho. Então, acho que aí também não é legal. Mas eu acho que esse acordo, essa cumplicidade, eu acho que é um sonho de qualquer artista. Eu estou muito triste, porque o Rumos é só uma vez e eu não conheço nenhum outro projeto que dê um curador para a gente. Os curadores são caros. E teve alguma performance que você bateu, uma performance de rua, né? Uma dessas situações que você bateu em algum limite, que você achou melhor não fazer, desistir da performance, porque alguma coisa você teria que negociar, mudar, que... Ah, sim, teve uma performance que eu fiz, mas ficou muito ruim. Não gosto nem de mostrar. Eu resolvi que eu ia trabalhar com os tecidos lá do homicídio, que eram sujos de sangue. Eu fiz todo o trabalho químico com a questão de conservar mancha. Aprendi toda uma questão de você conservar a mancha do sangue, mas tirar as bactérias. Deu um trabalho horroroso. E fiz um vestido, achando que eu estava abafando com aquele vestido. E, na realidade, quando eu olhei para o vestido pronto, a performance ia acontecer, eu vi que não dizia o que eu queria. Porque, às vezes, é muito grande, assim, a sua ideia, o espaço é enorme entre o que você pensa, o que você faz e o que dá certo, o que você consegue atingir. E aí eu fiz um vestido longo, cheio com aqueles tecidos todos, mas os tecidos eram estampados. Aí você olhava, você não sabia se era, você falava da pobreza, se era um monte de trapo. Não fazia uma ligação imediata. Então, com certeza. E também eu acho assim, que a questão do nu, eu não posso me esquecer de falar nisso. A questão do nu, eu acho que ela é muito delicada. Eu sempre penso o seguinte, quando eu vou fazer uma performance, eu primeiro tenho que saber como eu vou estar, já que eu penso em tudo, né? Na roupa, o lugar, os elementos cenográficos, tudo. Eu preciso saber se eu vou estar nua, se é necessário eu estar nua, ou se eu poderia estar vestida. Isso é uma pergunta que eu me faço. Quando eu me respondo que eu poderia estar vestida, eu nunca vou ficar nua. Porque o nu, ali ele já não vai mais ser um elemento da minha performance. Ele vai ser um apelo. Por exemplo, no do Ver o Peso lá, eu não poderia estar vestida. Imagine eu de calça, ou de blusa, de roupa, com aquelas tripas em cima de mim. Eu só poderia estar nua. A da praia, não necessariamente eu precisava estar nua. Eu poderia estar vestida e eu precisava pensar numa roupa para aquilo. A da vara, eu precisava estar nua, que eu queria dar essa ideia de
de você um ser como um animal, como essa coisa que é abatida. Então, esses cuidados, eu acho que o artista tem que ter. Esbarrar nesse limite do senso, nessa coisa de que por que eu estou fazendo isso, dessa responsabilidade com você. Eu vou ser muito sincera para vocês. Eu acho que não é fácil você fazer performance. Talvez seja uma das coisas mais difíceis na arte. Porque ela tem um limite muito tênue entre a ser caricaturada, né? Eu acho que é isso, e ser realmente um objeto estético. Eu estou há 4 dias em São Paulo e todo dia na Paulista eu vi uma performance. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca vou fazer isso. Eu pensei que só fizessem isso na minha cidade. E aqui em São Paulo se faz muita coisa ruim também, sabe? Eu fico pensando, a pessoa pensa que está fazendo performance, isso não é performance. É complicado isso, você tem que estudar, você tem que ver muita coisa. Performance não é só você só colocar uma bacia de açaí e ficar se melando lá, não, é meio complicado. Berna, eu não sei se eu estou percebendo corretamente, mas assim, eu acho que eu penso fica melhor do que eu penso que o seu trabalho tem uma dramaticidade muito forte. Por exemplo, eu me lembro da intervenção que você fez na capela, que enfim, não tenho o que dizer do quão dramático aquelas imagens que fazem referências à cruz, à morte e tal. A performance do Mercado pelo Peso também, eu acho que tem uma dimensão, uma dramaticidade muito forte. Eu fico imaginando, quando isso que você contou das aves não se aproximarem por causa do calor do seu corpo, quer dizer, isso eu acho que tem um teste de limite do corpo aí fortíssimo. Enfim, mas tem uma dramaticidade também. Você sendo carregada pela rua também, essa dimensão de drama é muito forte. No entanto, com as fotografias, nas performances que você faz para a fotografia, essa dramaticidade ela dá lugar, vamos dizer, a uma ironia, enfim, com bastante humor mesmo, que me parece mais inusitado nos outros trabalhos. Isso me chamou a atenção porque, não sei se é verdade, eu estou pensando alto aqui, porque quando você muda a natureza da performance, se eu estiver errado você me fala, a performance que você faz no tempo e no espaço real, com as pessoas da rua, né? Como características, elas têm, pelo menos pelo que eu vi, essa carga dramática muito forte. As performances que você faz para a máquina fotográfica, essa dramaticidade é substituída por uma ironia, talvez mais abrangente, enfim, com outro tipo de propósitos, me parece. Isso é verdadeiro? Isso é coincidência? Isso não é bem assim? Olha, Tadeu, obrigada. Nem tinha percebido, mas foi genial. Eu acho que a primeira vez que eu vejo isso. É incrível essa separação. Eu não tinha percebido do perto e do longe. Do perto e do longe. Engraçado, ao contrário do que o Charlie Chaplin falou, né? Que de longe o mundo é cômico, de perto ele é trágico. Eu faço ao contrário, né? De perto, para mim, ele é cômico, de longe ele é trágico. Porque realmente, não tinha pensado nisso, olha. Que é bem visível isso, eu acho. Porque quando eu me fecho entre 4 paredes, né, eu ironizo. Obrigada, não tinha visto isso. Né? Eu acho que concordo. Pelo menos até agora eu estou concordando. Amanhã não sei, mas eu acho que é isso. Obrigada. Não, obrigada. Porque são... Tá vendo? A gente fala performance, mas a atitude perante o próprio corpo, perante o entorno imediato, é diferente, né? E talvez isso esteja fazendo com que aflore alguma outra... Quer dizer, não penso que
Quer dizer, um trabalho como esse não é menos dramático. Se você for escarafunchar, ele não é menos dramático. Ele não tem, não é que ele não tenha nada, mas se sobrepõe essa ironia. Não sei, eu também preciso pensar. Assim. Mas eu gostei de pensar sobre isso. Pode me perguntar. Alguns textos ou falas de uma pessoa que vai muito lá, não sendo de lá, que é Paulo Herkenhoff, que vai muito no Pará, tem envolvimento com Arte Pará. E eu vejo ele usando um termo que, se você conhecer, talvez eu gostaria de te pedir para fazer uma relação dele com o teu trabalho, que é o da violentação da violência. É algo assim, né, Paulo, que Vânia Leal usa. Quer dizer, eu queria entender qual é essa especificidade da abordagem da violência de que Herkenhoff está falando e que teu trabalho também pode estar falando. A pergunta é, as coisas têm a ver ou não? Ou a violência vem da tua rotina como perita criminal? Esse dado da sua biografia, que eu acho que é um dado importante no seu caso. Porque eu esqueci de falar que quando eu estava fotografando aquelas vísceras para fazer a instalação em 2006 no museu já, no mercado de carne, eu trabalhei 8 meses no IML. E aí as pessoas que trabalhavam na necrópsia, os auxiliares de perícia, me falaram, Berna, vai ter um concurso para perito criminal. E aí eu disse, jura? Jura. E eles falaram para mim, por que você não faz? Eu falei, perita criminal? Você gosta tanto de estar aqui, muita gente não faz, por causa que tem medo e tal. Eu falei, tá, quando tiver me avise. E aí eles me avisaram e aí eu me inscrevi. Então, na realidade, eu fui ser perita pelo meio da arte, não foi ao contrário, entendeu? Eu já fazia esse trabalho. Muita gente pensa que esse trabalho tem a ver só com o fato de eu ser perita, mas eu já estava. Eu entrei na perícia em 2009, quando eu fiz o trabalho do ver-o-peso, mas, na realidade, final de 2009 me chamaram. Já tinha feito o trabalho do ver-o-peso. Pode falar? Eu queria saber mais Só para responder, só para responder a questão do Paulo Herkenhoff, eu acho assim. Hoje falaram uma coisa, eu não sei nem se foi o Paulo Herkenhoff, vou até perguntar para ele mais tarde, que o meu trabalho no ver-o-peso tinha a ver com a questão da violência no trabalho. Nunca passou pela minha cabeça isso, assim, de violência no trabalho. Talvez, não sei se ele quis falar de violência no trabalho, não sei, não entendi, mas não é sobre essa violência. E essa questão que você falou aí, violação da violência, né? Não entendo violar a violência. Não, na realidade, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu faço muito o que me dá vontade. Eu nunca faço, eu não tenho também essa... Uma vez me perguntaram se eu achava que o artista contemporâneo, ele tem essa obrigação, não, esse objetivo de conturbar a sociedade ou de fazer com que as pessoas... Não, eu acho que bom que faça, mas eu acho que a gente não tem essa chance. É muito pouca gente que tem esse código da arte contemporânea. Você não vai querer ter a presunção de achar que você vai para o ver-o-peso, fica lá, e que grande maioria das pessoas estão passando no ônibus ou que estão trabalhando. Se você for ver a foto do ver-o-peso, passa lá. Tem gente que continua carregando peixe, tem gente jogando carteado em cima. Tem uma foto lá do ver-o-peso que tem 2 rapazes jogando carta em cima de um barco. Lá, é uma foto antes dessa, tá vendo aquele pessoal lá no barco ali, daquele barco lá? Tem uma hora lá, tem várias fotos, né? Porque passei 4 horas lá, que eles continuam jogando a carta deles. Lógico que eu não tenho para mim essa presunção de que eu vou mudar, de que eu vou... Primeiro porque são poucas as pessoas que têm essa leitura, né?
E eu não sei, violação da violência, eu não sei. Eu acho assim, como eu falei, os curadores, eles são maravilhosos. O Paulo Reckenhoff, nós temos uma dívida imensa com ele, e eu também, porque é uma das pessoas que mais olha para o nosso trabalho que a gente faz lá. Mas curador também é essa coisa meio complicada. Às vezes ele fala umas palavras, umas coisas que a gente não entende e não consegue. Pode. Eu acho que é porque eu não gosto, na realidade, de trabalhar com a memória. Se você for pensar, o artista tem muito poucas opções em termos do que ele gosta de fazer. Não é de técnica, mas não me causa nenhum tipo de inquietação, nem de vontade, de necessidade de falar da memória, tá? Então, eu gosto de falar nem do futuro. Fazer aquelas coisas, aquele coisa de cinema, de vídeo, meio futurista, pensando criar um mundo, um espaço. Não, eu gosto do presente. Eu sou uma pessoa que gosto do presente, eu gosto de gente. E o nosso presente é isso. O nosso presente é a violência, o nosso presente é a política, o nosso presente são essas coisas que acontecem no dia a dia. Eu vivo muito o dia a dia. Eu não me debruço sobre a memória, mesmo tendo uma história de vida muito complicada, mas eu não me debruço sobre o meu passado. E também não fico fazendo muita, prospectando muito o futuro, pensando no que eu vou fazer daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos. Não, eu vou meio que fazendo. E eu acho que também isso me ajuda a não me frustrar. Porque eu nunca penso assim, um dia eu vou ser convidada para a Bienal de São Paulo. Claro que se isso acontecer eu vou desmaiar, lógico. Mas não é uma coisa que eu fique, vou batalhar, porque eu tenho que saber quem vai ser o outro curador, que eu tenho que me dar. Não, imagina, eu nunca nem imaginei estar no MAC. E hoje eu estou no MAC e eu estou super feliz hoje. Tá? Mas eu nunca sonhei com isso. Então eu acho que isso me ajuda também a não... Eu vivo muito a realidade. Eu acho que a violência está aí, no dia a dia mesmo. É uma coisa que está aí. Se pode falar. Oi, eu sou Rodrigo. Oi, eu tenho algumas questões. Diga. Uma delas é que você disse que tipo não é para um público muito grande que consegue receber essas suas obras, assim. Por exemplo, as pessoas que passam por lá, que é um público meio restrito, como você disse agora mesmo. Eu queria saber como é que você lida com isso, assim, quando você faz as suas obras, você pensa em quem vai receber, a quantidade de pessoas, assim, qual é seu objetivo, assim, no número, no que diz respeito a, tipo, quantidade de pessoas, quem vai ver e tal. Tipo, quando você faz, assim, você pensa, tipo, eu quero que muita gente veja isso, ou você pensa, não, eu quero que um número restrito pense nisso, você fala, não importa o número, tipo, veja quem quiser ver, sei lá. Eu não sei se eu fui claro. Eu acho que talvez isso seja legal a sua pergunta, porque para a gente lá, que não tem essa coisa do mercado, essa coisa de São Paulo, de você ter que ser visto e tal, a gente não tem muita expectativa, né? Então eu não penso muito no meu trabalho lá, de que você tenha que ser visto. Lógico que eu quero que o máximo de pessoas veja o meu trabalho. Não mesmo o trabalho, mas que o máximo de pessoas vejam o meu trabalho. Então, daqui a 1 ano, 2 anos, ser convidada de novo para estar no MAC, eu quero ter uma série de trabalhos para mostrar que não são mais esses, entendeu? E eu queria ser convidada para ir no Acre, queria ser convidada para ir em qualquer lugar mostrar meu trabalho. Eu acho que é muito triste também você fazer as coisas e não ser visto. Porque aí acho que não tem muito... E eu vivi muito tempo nisso, porque além de fazer uma coisa que os curadores que fazem esses mapeamentos ou que fazem esses grandes recortes não querem trazer para São Paulo, porque sempre querem o exótico, eu nunca fiz isso. Além disso, eu sou uma pessoa muito difícil, eu sou prepotente, eu sou uma pessoa que tem um gênio difícil, eu não aceito qualquer coisa, eu não me submeto a qualquer coisa. E isso numa cidade pequena como Belém, você cria logo uma fama. Então, nunca sou convidada quase para nada, porque eu sou meio problemática. Ela vai botar defeito, ela vai... Por exemplo, esse trabalho do crucifixo foi a última vez que eu fui convidada para uma exposição em Belém, porque
eu tinha apresentado meu projeto para essa sala, para essa igreja, e quando eu não tinha dinheiro, nessa época eu não era perita criminal, não que agora tenha, tá? Mas eu era muito fumada. E eu consegui com um amigo meu fazer essas fotos, ele me deu de presente. Aí o curador falou, não, Berna, tudo bem, você vai ter a capela para você. Aí, o cara chegou com as fotos assim, um dia antes da exposição, e quando eu chego na capela, tinha um trabalho pendurado no canto da capela. Aí eu falo assim, mas o que esse trabalho está fazendo aqui? Não, é porque a gente viu que a capela seria muito grande para você sozinha. E aí a gente vai colocar esse trabalho também. Eu digo, não, fala sério, eu vou tirar meu trabalho daqui. Não, você não vai, não, pera lá, pelo amor de Deus, já vai causar problema, Berna? Eu digo, mas como causar problema? Tu é que está me causando um problema. Tu me convida para a tua exposição, de me dar uma capela, eu batalho as fotos, e agora tu me bota esse mosquiteiro aqui. Era um trabalho que era um mosquiteiro, com uma serigrafia. E tu bota esse mosquiteiro. O que esse mosquiteiro tem a ver com meus crucificados? Não, mas tu tem que saber dividir o espaço, as obras de arte têm que se dialogar. Eu digo, mas essa nem conversa com a minha, ela não fala a mesma língua. Então faz o seguinte, tu fica com o teu mosquiteiro, falei pro curador, que eu vou tirar meu trabalho daqui. Aí foi um corre-corre na coxia, e o outro artista que também era curador, eram 3 curadores nessa mostra, ficou todo melindrado. Eu digo, eu vou para casa, ou tu tira esse mosquiteiro, ou eu tiro o meu trabalho. De manhã, quando eu cheguei, tinha tirado o mosquiteiro, mas também foi a última vez que esse cara me convidou para qualquer coisa. Então é difícil, mas você também tem que respeitar o que você faz. Porque não ia funcionar o que eu tinha pensado. Tinha uma música, tinha toda uma ambientação, tinha uma vela, tinha tudo, e aquele mosquiteiro não dizia nada. As pessoas que entrassem ali, como você falou, nem todo mundo tem essa leitura, já não iam muito entender os meus crucificados lá, quanto mais com o mosquiteiro pendurado lá. Então entendeu? E eu digo não, eu sou meio complicada. Eu falei para o Paulo, quando ele foi lá, Paulo, quando você for em Belém, pense muito se você vai falar que você veio ver meu trabalho. Não fala que você me conhece, porque é difícil, pouca gente gosta de mim. Mas você se considera satisfeita em relação à exposição ou você gostaria que mais gente visse? Para você, exatamente, quando é que você se sente satisfeita, assim, tipo, para você mostrar a parte, tipo, você mover uma pessoa a partir disso já te faria feliz, por exemplo? Não, já me faria feliz só de fazer. Olha, como é teu nome? Rodrigo. Rodrigo, tu não tens ideia o que foi essa performance. Porque eu fiquei tão feliz com o resultado, e durante eu estar lá, tão feliz, você está vendo que essa toalha ela não sobe? Mas ela subia no início da performance, cobria meu pé, o vento ali, você pode passar, tem outras fotos? Não, lá no início. Tá vendo? Essa toalha, ela está se movendo aí, isso aí é um vento absurdo, isso é na beira da Bahia. E no início, pode deixar nessa foto aí, esse pano, essa toalha de renda, ela virava no meu pé. O que aconteceu? Um morador de rua, que se chama Neguinho, ele mora no Ver-o-Peso, ele dorme na rua, viu toda a situação, ele estava observando, foi não sei aonde, porque isso era um domingo à tarde. Ele foi e me trouxe um nylon tão branco, agora tu me diz nessa imundície que é o Ver-o-Peso, com esse resto de comida, domingo fechado, ele não foi numa loja, ele me trouxe um nylon tão branco, nylon, essas cordinhas de amarrar roupa, né? Nylon fino não, essas cordas mais grossas, branco, amarrou, cortou com estilete, com canivete e saiu da performance, sem eu ver, e parou e deu essa foto maravilhosa. Isso para mim foi fantástico, porque aquele cara que mora na rua percebeu que ia ficar mais bonito se a toalha não cobrisse meu pé. Isso para mim já valeu todo o trabalho. E eu fiquei tão relaxada que choveu, fez sol, saí daí 6 horas da tarde, cheguei 2, saí 6 horas. Que tem umas fotos que eu tô horrorosa, roncando lá. Entendeu? E para mim foi maravilhoso, porque eu consegui estar tão tranquila, que eu acho que é isso, que eu acho que a performance também é um ganho para o artista, quando ele consegue essa tranquilidade no trabalho de performance, que não fica aquela coisa travada, forçada. Que as coisas aconteceram e deram essas imagens que todo mundo gosta aí. Meio complicadas agora para mim, mas tudo bem. Não. O cartão postal foi do meu coração, que eu nem mostrei aqui. Eu fotografei meu próprio coração, eu tomei contraste, fui fotografar, me meti naquelas máquinas, fotografei.
Foi, tá. Nem mostrei esse trabalho. Foi essa minha iniciativa de fazer esse trabalho, era para mais gente conhecer, assim, o que eu fazia. Só mais uma coisinha, posso? Dá, claro, todo. Já tem tempo, não tem? Quantos minutos? Ih, tá ótimo. Podem perguntar, senão eu vou me sentir meio triste. Ótimo. Quando ninguém pergunta, porque foi horrível. Sim. Eu queria saber mais da sua vida, tipo, no trabalho. Ótimo, adoro falar da minha vida. Tudo bem. É mais tipo de trabalho, assim. É porque eu não saquei muito bem essa relação com essas coisas que você trabalhava, tipo, da perícia e ML, porque eu tô meio perdido, tipo, quando é que você começou a trabalhar com isso e... Depois desse trabalho. Mas eu já tinha feito concurso, mas o concurso durou 2 anos, porque você não tem ideia o que é fazer concurso para perícia. Você nada, você atira, você corre, emagreci. E aí eu tive... Ainda bem que tu perguntaste isso. O artista que se propõe a fazer performance, ele não tem que ter vaidade. Apesar de que, por exemplo, eu estou super vaidosa hoje aqui, me achando. Você tem que alimentar o diabo de qualquer dia, porque vaidade é o pecado que o diabo mais gosta, dizia o grande cineasta. Mas você não pode ter vaidade no dia a dia, senão você não vai fazer boa performance. Por exemplo, para aquela performance que eu estou pendurada lá, eu tive que engordar. Porque tu imagina uma pessoa magré, um esqueleto pendurado numa vara. Então eu tive que ficar gorda, tá? Eu estou bem gorda, tem umas fotos lá que eu mostro. Estou com uma barriga de lama, mas mostra eu descendo do caminhão, olha aí, essa coisa. Mas era isso que eu queria. Eu queria que os homens não me olhassem por uma questão de ter uma mulher ali, era um corpo. E para eu ser um corpo, eu precisava ficar nessa forma. Estranha, nessa coisa que não tem nada a ver com sexo, tá? Eu raspei tudo, que era essa coisa de carne, né? Essa coisa homogênea. E isso aí já foi eu sendo perita, mas lá nos Urubus eu estava fazendo o concurso ainda, entendeu? O meu trabalho, eu trabalho, sabe aquela série, eu não sei falar inglês, minha pronúncia é péssima, CSI, sabe? É isso que eu faço, eu trabalho na cena do crime. Eu trabalhava, na realidade, bem na cena mesmo com cadáver, agora eu trabalho na cena do crime sem cadáver. Mas eu chego no local, a polícia já isolou, igualzinho o CSI, só que é tupiniquim. Já isolou a cena toda, a menina, tu não tem ideia, eu me acho descendo daquele carro. Pô, égua toda de uniforme preto, aquelas insígnias, boneco, bota, sabe? Aí os policiais isolam, aí todo mundo lá fotografando, aí tu chega, tu faz toda a dimensão de tudo. Corpo, cadáver, vê se tem vestígio da pessoa que cometeu o homicídio, tudo. Leva para laboratório, igual mesmo no cinema. Maravilhoso. Okay. Agora, tu imagina eu chegar na perícia com todos os policiais assim, raspados depois dessa performance, né? Eles me amam, para não dizer o contrário. Não, é muito difícil. Por exemplo... Não, o que eu estou passando agora por um problema dentro da perícia é que, para mim, que falo sobre o que me incomoda, sobre a violência, sobre o que eu vivo e não sobre a memória das coisas, é muito difícil ficar submetida e trabalhar dentro da segurança pública na polícia. Porque ali você vê e você toma conhecimento de coisas que você realmente condena, né? E eu não me submeto a isso. E a polícia, como qualquer corporação, ela tem as suas regras. Para eu não me comprometer, porque esse trabalho ele é público, né? Vai ser veiculado. Eu só poderia dizer para vocês que aquele filme que se chama... Qual é aquele do coronel... que pede para sair, como é o nome? Tropa de Elite 2 existe. Existe, hoje eu estou respondendo um processo dentro da perícia, quase que eu não venho para esse trabalho aqui, porque eu me nego a fazer coisas que não me deixem dormir. Eu me nego a me submeter a um sistema
mesmo que eu precise dele para viver. Então, eu sou perita criminal, tem vários peritos sérios no Brasil, mas é difícil você ir contra o sistema. E eu vivo no embate com o sistema. E eu tenho que provar todos os dias no meu trabalho a minha capacidade técnica, porque eles querem, de uma forma ou de outra, me diminuir por eu ser artista. Então, eu tenho que ser a mais pontual, eu tenho que ser a mais competente, eu tenho que ser a mais precisa numa cena de um crime, eu não posso esquecer de nenhum vestígio. Então, e além de ser mulher, mas por ser artista. Eu sinto isso hoje, depois de 2 anos e meio na perícia, que eu sinto que é mais por eu ser artista. Existe um preconceito muito grande, porque lá dentro eu tenho uma postura. Eu tenho uma postura de um ser social, que vai de encontro a um sistema todo de segurança. E isso é muito difícil. Muito difícil, e eu estou tendo que contar com a ajuda de amigos, muito mesmo porque eu estou na corregedoria. Então, a corregedoria, para mim, era uma coisa que, quando eu entrei na perícia, eu queria ir. Porque eu tenho essas coisas assim, eu quero ver como é, se é mesmo como cinema e tal. E hoje eu estou na corregedoria e não é fácil. É um processo que eu estou passando, dificílimo, mas que tudo está indo pelo caminho de que eu vou ter sucesso, porque realmente foi uma coisa muito bem armada, mas como todo crime não é perfeito. E, graças a Deus, eu estou contando com a ajuda de um grande colecionador de arte, que é um advogado. É o único colecionador de arte contemporânea que nós temos em Belém. E ele é um grande advogado. E ele está me ajudando a me defender e, se Deus quiser, eu vou ter sucesso. Mas não é fácil. Para vocês terem ideia, eu tive já a viatura da polícia na minha casa, eu tive que sair de casa. É complicado. Você ir contra o sistema é complicado. Mas, como eu digo para vocês, você gostar das pessoas não quer dizer você se submeter a elas. Você gosta das pessoas, você tem que também ter a sua voz de enfrentamento, em qualquer situação. Por exemplo, as pessoas falam, Derna, às vezes tu és uma incógnita, porque eu sou uma pessoa incoerente. Eu sou incoerente, muito incoerente. Por exemplo, eu acho o Jader Barbalho fantástico, como inteligência. Ele é meu amigo no Facebook, todo mundo, como é que tu fala com o Jader Barbalho? Pelo amor de Deus, o Jader Barbalho é não sei o que do estado do Pará e tal, tem casos envolvidos com corrupção. Sim, mas ele é um super inteligente. Para mim, ir de encontro ao Jader Barbalho, eu tenho que falar com o Jader Barbalho. Como é que as pessoas podem ir de encontro às outras pessoas, brigar pelo que elas acreditam, se elas eliminam essas pessoas da sua vida? Eu não acho que você tem que ser radical nas suas coisas. Se isso for ser incoerente, eu sou incoerente. Mas para mim isso não é ser incoerente, é ser coerente. Porque você não pode eliminar e só a sua voz ser a verdade. Você tem que dar direito ao outro de falar também. Entendeu? Então agora, por exemplo, há pouco tempo eu processei um jornalista do jornal do Jader Barbalho. E postei no Facebook. Me admirar de você, Jader. Um advogado deveria falar pro seu jornalista que não se faz isso. Fotógrafo que pegou minhas fotos da minha performance e titulou e colocou num blog dele particular. Tudo bem que o jornal não teve culpa, mas o caso já está sendo resolvido na justiça, mas eu fui para a justiça. Não é porque eu falo, não é porque eu não vou lutar pelo que eu acredito. E também não é porque eu vou lutar pelo que eu acredito que eu tenho que eliminar as pessoas. Entendeu? Acho ele um cara inteligentíssimo. Aquele homem, pelo amor de Deus, o dia que eu fui falar com ele, a forma como ele fala. Sabe aqueles homens assim, tipo Agnaldo Farias, Tadeu Chiarelli, Paulo Reckenhoff, que fala assim, todo mundo, eu já dei Barbalho, gente. Não, cara inteligentíssimo. E o jeito como ele pega numa mulher, sabe, pelas costas, assim, maravilhoso. Eu não vou gostar de um homem desse? Não gosto do que ele faz, mas ele é maravilhoso.
Diga. Dos crucifixos, você disse que tem uma imagem que ela já estava daquele jeito, né? O crucifixo. E a segunda você convenceu para fazer o corte na horizontal. De certa forma, mesmo que distante, assim, me remeteu a um outro trabalho de um fotógrafo que conheci. Ele estava fazendo um trabalho para uma exposição sobre infância perdida. E aí ele foi na Cracolândia fotografar os moleques fumando. E como não tinha ninguém consumindo, ele deu dinheiro para que esses moleques pudessem comprar a droga e usar para ele fotografar. Aí, tipo, eu pergunto assim, qual o limite, se há limite, nessa questão de alterar o outro para usar isso como matéria para a obra da gente? Tá. De repente, me soa meio egoísta, assim, não sei se seria bem essa palavra, mas isso, alterar o outro para usar como matéria. Como é seu nome? Bemol. Obrigada pela sua pergunta, muito legal. Eu acho que ele estava morto, né? Para mim, apesar de ter, eu não fiz, eu não faria, talvez. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de criticar quando eu não conheço o contexto, tá? Eu acho que nós estamos numa sociedade onde você julga demais e escuta de menos. Todo mundo virou muito juiz de tudo. Muito eu sou certo, eu sou correto, eu sou ético, eu sou honesto. Mas eu acho que as pessoas têm que começar a olhar o outro, a perceber o outro. E eu não sei por que ele fez isso, qual foi a circunstância que ele fez. No meu caso, eu posso falar por mim, né? No meu caso, era um cadáver, tá? Não teve nenhum problema com a necrópsia, já tinha sido feita a necrópsia. Eu não interferi em nenhuma maneira na morte dessa pessoa, eu não violei nada que pudesse... ele não tem só essa cicatriz, tá? Toda necrópsia tem várias cicatrizes. Tem, inclusive, você tira o couro cabeludo da pessoa todinha e abre o crânio. E muitas vezes você tem que quebrar partes do corpo, sem serra lá. Então, nem mutilar o cadáver eu mutilei, porque na realidade é uma costura superficial na pele. Então, eu não sinto que eu mutilei ninguém, que eu... Não tenho corte. Não tenho corte. Eu não cortei, eu não abri, é superficial, entendeu? O que eu tô lhe falando é que não achei que eu infringi qualquer tipo de violação no corpo dessa pessoa fazendo isso. Diferente de uma pessoa viva, eu acho, não sei. Para mim, eu dormi bem. Tudo que me faz dormir não me preocupa. Me preocupa as coisas que não me deixam dormir, que eu me sinto culpada. Eu não me senti. Pois é. Você está interferindo no corpo. Um corpo que vai ser comido, sem a né? autorização de quando a pessoa estava em vida, né? Mas também não vou tirar de lá. Ainda tem o seguinte, toda fotografia que você faz, esse projeto está escrito, licenciado pelo centro, eu nem era funcionária na época, é isso que eu volto a dizer para você. A pessoa que fez a costura só permitiu depois que eu escrevi o projeto, que eu recebi autorização do centro para fazer. Não foi uma coisa aleatória, eu não cheguei lá do nada. E outra coisa, se você pode reparar, não existe nenhuma tatuagem nesse corpo e nada que o identifique. Tem isso também. Você tem que ter cuidado quando você lida com o corpo do outro para não ser identificado. Então, isso é o que a lei brasileira diz. Mas tem uma artista, não sei se você conhece, no México, que é a Teresa Margolis, onde ela usa os corpos
E ela mostra, inclusive ela tem uma série de fotos que estavam em Frankfurt, que são só de tatuagens de cadáver, ela usa inclusive os corpos. Isso tem lei que te ampare, não é uma coisa, eu não violei nada, não tem isso, entendeu? É uma coisa bem dentro das nossas leis brasileiras. Isso é muito importante que se saiba, que não é o artista que pode, sabe, fazer o que acha sem obedecer, você está numa sociedade. Eu sou muito contra aquele artista que quer transgredir tudo. Não, pelo contrário, eu faço tudo para não ser incomodada no meu trabalho de arte, para ele ser respeitado e para ele mostrar que ele tem um trâmite igual qualquer trabalho científico, de médico ou sociológico. Não que ele seja ciência, nada disso, mas que ele tem que respeitar os trâmites legais da sociedade. Entendeu? Você pode perguntar? Você ia perguntar? Não? Boa noite, Berna. Sou Antônio Wagner, sou aluno da graduação aqui de Artes Visuais da USP, da ECA. E eu sempre tenho interesse em conhecer um pouco do processo criativo dos artistas, né? O processo de criação dos artistas. Você disse agora há pouco que você gosta de tratar do presente, que você não fica pensando o que você vai fazer daqui a 2 anos, tal. Enfim, mas também imagino que você não acorda assim de manhã, poxa, hoje eu vou fazer uma performance com os urubus no Ver-o-Peso. De alguma maneira, tem um trabalho que antecede, né, a performance. Então, se, por favor, pudesse comentar um pouquinho a respeito do seu processo, como que você, digamos, organiza as ideias para poder fazer as suas performances, eu agradeço. Tá, claro. Antônio, eu acho que um trabalho, ele vai sendo a soma de tudo, né? Ele vai, na realidade, pegando restos. É como se você tivesse um grande armário onde você vai testando coisas, ou vendo coisas, ou fazendo relação, e em algum momento você organiza essas coisas, você faz com que esses símbolos do cotidiano, ou alguma coisa que você viu, ou que você falou, ou de um trabalho que você está fazendo, já deixe indícios para um outro trabalho. Porque esses trabalhos que você viu, tanto da carne, no backlight, das vísceras, no mercado de carne, quanto dos crucificados, quanto eu no Ver-o-Peso, foram quase que muito próximos. Porque um trabalho, na realidade, foi deixando margem para eu caminhar sobre os outros. Entendeu? É muito de você ir guardando coisas, ou eu estou fazendo esse, mas olha, eu poderia fazer aquilo, mas vou deixar isso aqui para um outro momento e vou pensar nisso melhor depois. Entendeu? Como o caso dos projéteis lá do cordão, né? Eu quero fazer muito, mas não é isso. Deixa eu guardar. Aí tá, mas tem um símbolo forte no Brasil agora, né? Nós temos uma presidente. E como é que eu posso usar isso? E são coisas, são informações, não é? Esse negócio não existe, né? A gente sabe aqui, é um público bem específico que está aqui, e a gente sabe que não existe negócio de cair, inspiração, essas coisas. É trabalho mesmo, né? Que você vai só guardando, acumulando. E o que eu mais acho interessante é você não ter pressa, assim. Porque muitas vezes a pressa de você ter que fazer alguma coisa que você quer muito, que seja aquilo, não te dá uma maturação no trabalho, assim, você não vê, revê, corta dali, melhora, entendeu? E também não procurar a situação ideal, tá? Como eu não tinha dinheiro, né? O Tadeu veio, me deu essa ideia. Eu fiz 1000 fotografias, mas eu fiz das 1000 fotografias. Também não adianta você ficar pelo meio do caminho, botar dificuldade em tudo, achar que você não pode fazer porque você não tem o recurso. Você também tem que correr atrás. Você tem que pegar as deixas, as informações e fazer a sua parte, batalhando para aquilo acontecer. Entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Pode falar? Quando você começou a trabalhar na perícia,
que eu imagino que deve ser um ambiente de trabalho um tanto pesado, assim, muito pesado, muito denso. Você acha que o seu fazer artístico pode ser uma forma de expressão, de alívio, de distração desse ambiente um tanto meio pesado, assim? Olha, eu sempre fui muito observadora da vida, mesmo eu não estando na perícia. A perícia não é... Vocês podem ver pelo meu trabalho, ela não foi decisiva para que eu trabalhasse com a questão do cotidiano. Eu sempre fui muito observadora e muitas coisas me inquietaram. Hoje me inquieta muito os artistas estarem muito acomodados. O artista, ele briga muito mais por causas próprias do que por causas coletivas. Eu acho isso meio complicado. O homem, de uma maneira geral, ele está brigando muito mais por causas próprias, ele está muito mais egoísta do que ele está lidando com coisas coletivas. Eu acho que talvez eu não lide com a memória, porque eu acho ela muito de cada um, é muito do que eu sinto, né? Talvez eu prefira lidar com coisas que eu vejo que a maioria sente. Por exemplo, eu sou muito contra você gastar horrores de dinheiro para construir memoriais. Tudo bem, a memória você pode ter no livro, que eu acho que é fantástico. Por exemplo, eu fico triste quando uma exposição não tem um catálogo, porque eu acho que ali é que você deixa para as pessoas terem acesso àquela informação. Eu acho que o livro é fundamental, mas eu não gosto de que gastem milhões para conseguir construir memoriais de granito, coisas, sabe, praças para as pessoas que morreram. Quando, na realidade, você tem coisas presentes que você está vendo que está acontecendo e que você não faz absolutamente nada. Parece que é muito mais confortável você lidar com o passado, você lidar com a memória, você lidar com os símbolos dessa memória, do que você lidar com agora, porque você lidar com agora, você lhe obriga a ter uma atitude perante o agora. E as pessoas não querem sair da sua zona de conforto. É muito mais fácil você lidar com essa zona de conforto, você falar da sua memória ou do futuro que você sonha, do que você falar do presente e agir nesse presente. Por exemplo, tem uma música, até pedi para o Maurício colocar aqui, que eu acho fantástica e que está me levando a fazer 2 trabalhos agora, que muito pouca gente conhece, que fala muito disso, do que eu sinto em relação a uma coisa que está muito próxima da gente, aqui na América Central, e que as pessoas não se incomodam com Guantánamo. Tem coisa mais agressiva do que isso? Essa música do Caetano, coloca aí um pedacinho para a gente ver, diz muito disso. E isso é uma coisa que eu estou pensando muito agora. Uma moça de lá do outro. Uma moça tarada. Começa do início. Aí, voltou. Pode, aí. Tarado, tarado, tarado. O fato de os americanos, quando eu fui chamada para a corregedoria, eu entrei nas sessões intermináveis de inquérito e de perguntas, onde as pessoas vão lá, e você tem que estar no banco dos réus lá, todos os dias que eu vou para a corregedoria, eu fico olhando, fico ouvindo essa música, todos os dias. Porque eu tenho que pensar que o que eu estou passando por ir contra um sistema, por ter me negado a fazer o que eu acho errado dentro da polícia, é o mínimo. Eu sempre brinco que o meu julgamento começou no mesma semana que começaram os julgamentos dos afegãos em Guantánamo, que era justamente para me dar força, porque quantas pessoas inocentes, eu tenho lido muito sobre pessoas que saíram de Guantánamo, que passaram 5 anos lá e que foram dadas como inocentes.
o que essas pessoas devem ter sofrido é ínfimo o que eu passo. E cada dia que eu vou para a corregedoria e me submeto àqueles depoimentos, eu fico imaginando por que eu demorei tanto para pensar em Guantánamo. É por demais forte, simbolicamente, para eu não me abalar. A base de Guantánamo. Então eu fico pensando onde estamos nós aqui, todos com idade de física, para fazermos alguma coisa no nosso trabalho, na nossa área, sobre uma coisa que está muito perto da gente. Para que falar de quem foi? Não é que seja menor nem maior. O que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu em Hiroshima, o que aconteceu é pra gente pensar. Mas tem coisas que estão acontecendo terríveis agora e nós queremos que ela vire passado para poder nós, em berço esplêndido, nos debruçarmos sobre elas muito mais confortavelmente. E é isso. Eu procuro viver o meu presente. E eu acho que todos nós deveríamos fazer um pouco isso. O fato de os americanos... Obrigada, gente.